E o texto que estaremos trabalhando é João capítulo 5, do verso 1 até o verso 14. E ele trabalha numa situação de uma pessoa que já queria, aliás, já estava parada, já não acreditava mais em uma possibilidade de mudança. E essa pessoa, então, já sem esperança, já tinha possivelmente já jogado toda a esperança fora, já não tinha mais esperança nenhuma, porque já tinham passado 38 anos. E agora ele está acomodado, ele se acomodou com a situação. Talvez você já está vivendo momentos de luta há tanto tempo. Talvez você já não tenha esperança de algo novo acontecer de novo na tua vida. Mas Deus já falou no teu coração através da leitura inicial, mostrando que as atribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo vai ser revelada. Deus já falou no teu coração através da apresentação da Lígia, que o pastor Lucas trouxe, e eu fiquei assim observando a oração final. Cheguei na oração final, eu estava lá com as crianças, e exatamente o pastor Lucas falou uma palavra sobre a vida dessa criança, que a vida dessa criança marcará a sua geração, como jovem, como mulher, e marcará, ela crescerá na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E nós concordamos com essa oração, mas Deus tem falado no teu coração também através dos louvores. E agora Deus quer falar no teu coração através da palavra. Que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de duas gumes. Ela penetra até a divisão da alma, junta, medula, apta para discernir pensamento e intenções do coração. Queridos irmãos, a palavra de Deus não somente atinge a tua mente, mas ela desce ao coração. Ela transforma. Creia no poder da palavra. Não olha para a circunstância do tempo presente, mas olha para aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Há uma palavra de Deus sobre a tua vida. E eu quero então compartilhar com vocês a experiência deste homem. O homem o qual não sabemos como ele viveu essa situação. Existe aquele filme The Chosen, é um seriado que mostra que ele caiu. A narrativa ali do The Chosen, ele cai de uma árvore e fica dessa forma. Mas a Bíblia não traz esses dados. Mas diz que depois disso, capítulo 5 de João, verso 1 ao 14, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, todos eles esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a sua vida. Fala para o seu irmão assim: Deus não age na tua vida de vez em quando. Deus age na tua vida em todo momento. A palavra de Deus diz que Deus está conosco todos os dias. São uma das últimas palavras de Jesus. E o primeiro que entrasse no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens estava ali doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. Talvez você esteja vivendo como este homem, já se acostumou com a sua situação e fala: não adianta, outros conseguem, eu não consigo. Mas Jesus disse: há uma palavra de Deus sobre a tua vida. Levanta-se, pega a sua maca e ande. E ao mesmo tempo, no mesmo instante, o homem ficou curado. E ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que este milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pega a sua maca e ande. Quem foi que disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. E o homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido na multidão. Mais tarde, Jesus encontrou e lhe disse: agora que você está curado,
deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Amém? Pai querido, Tu sabes como cada um se encontra neste momento. O salmista, no Salmo 139, mostra que antes da primeira palavra sair da nossa boca, o Senhor já conhece a última palavra. Pai, a vida de cada um de nós não é oculta aos Teus olhos. O poder do Senhor está sobre nossas vidas. Tudo que aconteceu no passado, está acontecendo hoje, acontecerá no futuro, é patente aos Teus olhos. Nada está oculto ao Senhor. Agora, Pai, o Senhor sabe a necessidade que cada um tem neste momento. Pai, alguns têm buscado renovar a fé, alguns têm buscado soluções, alguns caminhando no campo natural, também no campo espiritual, e muitos não conhecem, Senhor Deus, uma resposta. Vivem, Senhor Deus, um tempo de grandes conflitos. Por isso, Pai, eu clamo ao Senhor, primeiramente, que a Tua palavra possa penetrar na mente e no coração de cada um. Pai, que seja cativo ao trono do Senhor Jesus, mente e coração. Mas também, Pai, que nesta noite o Senhor possa começar reescrevendo a história. Pai, aquele homem foi curado no mesmo momento, que nesta noite seja um momento de cura, Senhor, instantânea, conforme vimos no texto. Não somente aqueles que aqui se encontram, mas, irmãos, o texto mostra na sua ideia, na sua grande ideia, que o poder de Jesus está acima de qualquer situação. O contexto ali é sábado. Sábado foi a questão ali quando ele foi curado. Mas Jesus mostra autoridade sobre a vida e sobre a lei. Como é gostoso saber que nós servimos um Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. E quando nós olhamos esse texto, olhamos que este homem, ele já estava sem esperança. O verso de 1 a 5 mostra um homem sem esperança, se acomoda com a situação. Os versos de 1 a 5, é um homem sem esperança, um homem que se acomodou, um homem que não vê mais nenhuma oportunidade. Então ele se acomoda, ele já acomodou com a situação, ele não vê mais um sinal de cura para ele. Talvez você esteja vivendo assim. Talvez há situações na sua vida que você já não tem esperança. Talvez você já não encontra algo que você possa se firmar, porque você não vê expectativa. Talvez você já orou por tanto tempo sobre isso, tem clamado ao Senhor, tem suplicado ao Senhor e não está vendo nada. E esse homem estava assim. Esse homem, com certeza, quando chegou ali, tinha muita esperança, tinha muita alegria. Não, essa água vai se movimentar, eu vou mergulhar nessa água, eu vou resolver meu problema, eu não vou ficar muito tempo. Mas passou o primeiro ano, o segundo ano, o 10º ano, o 20º, o 30º, e quando chega nesse tempo, 38 anos, 38º ano, esse homem já não tem mais esperança. Mas o cenário traz uma mudança na vida daquele homem, porque Jesus entrou em Jerusalém. Olha o texto. Depois disso, Jesus voltou para Jerusalém em uma das festas religiosas dos judeus. É interessante que não há uma identificação de qual festa João está se referindo, mas há um entendimento que a razão de mencionar a festa foi para destacar a presença de Jesus em Jerusalém. E o verso 2 diz que dentro daquela cidade havia a porta das ovelhas, que ficava no tanque de Betseda, com 5 estágios cobertos. Irmãos, porta das ovelhas significa o local onde as ovelhas estavam cansadas, estavam confusas, estavam sobrecarregadas, sem esperança, conforme Mateus capítulo 9, 35, diz que vendo Jesus a multidão, compadeceu-se dela como ovelhas cansadas, sobrecarregadas, abatidas. Então aquele local era o local onde as pessoas estavam cansadas, sem esperanças. E é interessante que fala de que havia 5 estágios, ou seja, o lugar era grande, espaçoso, 5 estágios, então mais pessoas estavam ali sofrendo. E essa informação é importante, que mostra que havia um grande número de pessoas buscando ser curadas pelas águas medicinais. Ah, queridos irmãos,
você quiser qualquer dia conhecer o trabalho da capelania que a nossa igreja faz, comece comigo. Aí você vai perceber alguns sofrimentos. Pessoas sem esperança. Sem esperança. Nós vivemos um momento desse. Semana passada, a minha esposa perdeu, já vai fazer uma semana agora, perdeu a sua irmã muito querida, e ela está vivendo esse luto aí, que não é fácil perder alguém que amamos. É interessante que Deus permitiu que ela melhorasse um pouco, pudesse ver os netos, filhos, e voltasse ao hospital e descansou do Senhor. Havia uma possibilidade de caixão não ser aberto, porque ela inchou muito, mas a informação que tivemos dos nossos familiares é que ela estava serena. É como se ela tivesse passado por um processo de cuidado especial. Eu falei, foi quando ela entrou no céu. A reação na presença de Deus fez que o corpo dela, já sem vida, pudesse de maneira especial. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que aqueles que morrem em Cristo têm uma formosura diferente no seu rosto. Há uma paz muito alegre, e essa paz nós podemos ver na vida de Estevão. O texto diz que quando Estevão está próximo à sua morte, ele viu o céu aberto, ele viu Jesus à destra do Pai. Coisa maravilhosa. Por isso que, mesmo com a saudade da separação, há o conforto, sabendo que Deus está cuidando. Mas aqui ao contrário, aqui havia pessoas que esperavam, sem esperança, ficavam buscando. Olha o verso 3, mostrando as condições dessas pessoas. Ali ficavam cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando pelo movimento da água. Irmãos, imagina que dor, que dificuldade. Aquele que estava num estágio mais em cima, lá no 5º andar, ele começava, vou ficar aqui de cima, talvez as águas não vou entrar, vou conseguir descer correndo. Mas quando ele percebesse alguma coisa, ele ia correndo e não era nada, apenas um cisco que caiu na água, e ele voltava lá novamente. Talvez ele fez essa viagem várias vezes. Outras pessoas estavam tão próximas, tentando de alguma forma chegar. Está vendo que luta com dificuldade? Não tinham acesso à esperança. E nessa história toda tem a história deste homem. Porque o texto diz que o primeiro que entrasse no tanque após a água ser agitada era curado. E Mateus então traz a biografia deste homem de maneira muito simples, mas muito dolorosa. O verso 5 diz que havia um homem que estava doente há 38 anos. 38 anos. Sugere que esse homem viveu ali em situações precárias. Imagina 38 anos no mesmo lugar, criticando, buscando ajuda, aguardando. Dá para você imaginar isso? Eu louvo a Deus que a nossa cidade, pelo menos eu não vejo situações como a gente vai em São Paulo, nos grandes centros, vendo pessoas vivendo nessas condições. Prudentes nós não vemos isso, pelo menos não vemos a intensidade que essas cidades oferecem. Mas já viu aquela tristeza que você conhece do bairro, aquela pessoa que vive como maltrapilha, não tem esperança, sem vida? Quando eu estava vindo para cá, eu olhei a fisionomia de um homem completo, possivelmente ele tinha um problema mental, mas quando ele se olha, se vê desfigurado, sem esperança, é como se estivesse olhando sem ver. Sabe, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo cega o entendimento das pessoas, porque há uma doença pior do que a paralisia, há uma doença pior daqueles que estão leprosos, há uma doença pior daqueles que estão enfermos, mancos, paralíticos, que é o pecado. Há muitas pessoas que estão bem fisicamente, entretanto estão destruídas no seu interior. Mesmo que no seu exterior seja linda ou lindo, mas lá no seu interior está destruído, porque o pecado traz essa destruição. Mas esse homem, voltando ao personagem, João nos informa que ele é um homem que estava muito tempo meditando para sobreviver. E se pensarmos agora no número 38, dentro da numerologia bíblica, 38 anos foi o mesmo tempo que o povo de Israel passou no deserto. E esse homem estava vivendo no deserto. Esse homem estava vivendo sem esperança. Esse homem estava aguardando, assim como o povo, um lugar da terra prometida.
E eu quero fazer uma pergunta a você, queridos irmãos, para você refletir a partir daquilo que você ouviu. Há quanto tempo você está esperando uma resposta de Deus? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está vendo os obstáculos, tentando vencer os obstáculos que você está enfrentando? Como você está buscando se adaptar a esta situação? Você ainda crê que Deus está agindo em seu favor? Você crê? Feche os teus olhos e apresente ao Senhor exatamente isso. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor como está a sua situação. Apresente Ele o seu problema. Há quanto tempo? É 38 anos, ou 3 anos, ou 8 anos? Quanto tempo? Sabe por que isso? Porque dos versos de 5 a 7, Deus age com misericórdia. Deus age com misericórdia. Deus toma a iniciativa e vai ao encontro do homem paralítico. Deus toma a dianteira. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus e Deus tomou a iniciativa. Adão, onde estás? Deus está tomando a direção sobre a tua vida. O texto diz que, verso 6 diz que Deus o viu e soube. Eu entendo aqui Deus, Jesus olhando, aliás, Jesus ouviu e soube. Eu vejo aqui que Jesus teve informações sobre aquele homem, porque aquele homem poderia ser muito conhecido, há 38 anos que ele estava ali. E também Jesus soube que ele estava tanto tempo. E Jesus perguntou: gostaria de ser curado? O texto me mostra que Jesus primeiramente toma a iniciativa de ver e age com compaixão, porque Jesus procurou saber da sua dor. Vamos pensar aqui, Jesus sabemos que ele é 100% homem, 100% Deus, amém? A natureza, tanto divina como a natureza natural terrena de Jesus, é bem clara nos evangelhos. Então Jesus buscou informações. Queridos irmãos, isso é tão importante que Deus conhece exatamente cada um de nós. O Salmo 139 nos garante isso. É interessante então que Jesus procura saber o que estava acontecendo com aquele homem, seria óbvio. Agora Jesus faz uma pergunta que seria uma pergunta óbvia, não seria? O homem que está há 38 anos ali, Jesus pergunta: você quer ser curado? Só que para esse homem já não tem sentido. O verso 7, olha o que esse homem foca, que ele responde: não consigo, Senhor. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Ah, Senhor, você não conhece a minha história. Ah, Senhor, você não sabe como eu estou vivendo. E ele continuou: pois não tem que me coloque no tanque quando as águas se agitam. Alguém sempre chega depois de mim. A resposta desse homem reflete a sua dor, a dor da incerteza, a desesperança do que está vivendo. Primeiro, ele foca a situação do passado. Olha o que esse homem fala: não consigo, Senhor. Ele foca no passado. Eu não consigo mais. Eu tentei tantas vezes, agora já não tenho mais jeito. Outra coisa que ele traz é um estado de autopiedade. Senhor, já não tem quem me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Sempre vai alguém antes de mim. Então nós percebemos que este homem, além de já não acreditar mais, ele perdeu a esperança nas próprias pessoas. Aí depois ele perde a esperança em si mesmo. Talvez você já confiou em alguém, esse alguém te prometeu algo que vai fazer pela tua vida e nada aconteceu, então você já perdeu a esperança no Senhor. Deus me abandonou, também meus pais me abandonaram, meus filhos me abandonaram, o pastor me abandonou, o líder me abandonou, então todo mundo me abandonou. E esse homem está vivendo esse contexto de perdas. Então ele demonstra que ele está acomodado na situação, sem esperança de cura. Talvez já tivesse transformado a sua infância
enfermidade até uma fonte de renda, porque ele já não tinha mais esperança de trabalhar. Não sei quanto tempo ele foi para lá, já tinha se passado 38 anos, talvez na sua idade avançada, talvez chegando aos 60 anos, não sei, mas ele talvez olhando para o campo de trabalho, não tinha mais esperança. O que eu vou fazer? Se eu for curar agora, o que eu vou fazer? Porque eu estou mendigando, isso aqui tornou-se minha fonte de renda. Com 38 anos, tirou deste homem o desejo de sonhar e buscar viver novos horizontes. Talvez seu sentimento seria mais ou menos assim: Senhor, é muito difícil para mim conseguir a minha cura, é impossível, o caminho é longo, eu preciso de alguém que fique de olho na água, e ao perceber que ela vai começar a movimentar-se, ela rapidamente precisa me colocar no tanque antes que seja colocado outra pessoa. Já há tantos anos que estou aguardando esse mover das águas, e alguém me carrega, eu já estou sem esperança. Talvez esse homem, diante de Jesus, ele começa a rasgar o coração e dizer: não tenho mais o que fazer. Sabe, queridos irmãos, a reação daquele homem é porque ele não conhecia Jesus. Tanto é que a palavra que João usa aqui é Senhor com letra minúscula. Ele não conhecia Jesus como Senhor, mas apenas um Senhor, um alguém bondoso que talvez via nele a esperança de ajudá-lo. Ele não conhecia Jesus. Conhecer Jesus não é conhecer a biografia de Jesus. Conhecer Jesus não é conhecer a história bíblica de Jesus. Conhecer Jesus não é conhecer toda a narrativa que os evangelhos traz, cada um dentro do seu objetivo próprio. Sabe o que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus, imagina que eu estou aqui com uma laranja, eu descasco essa laranja, eu chupo essa laranja e eu pergunto a você: qual o sabor da laranja que eu acabei de chupar? E você vai falar: pastor, você é louco? Como que eu vou saber? Foi o Senhor que chupou. Conhecer Jesus é isso. Conhecer Jesus é você estar em intimidade com Ele. Só você vai ter suas experiências pessoais com Jesus. E é interessante que as minhas experiências serão diferentes das suas experiências. Conhecer Jesus é caminhar com Ele, é saber que no momento mais difícil Ele nos leva no colo, é saber que diante de uma enfermidade Ele fala: filho, eu estou ao teu lado. Conhecer Jesus é como o apóstolo Paulo, mesmo diante das suas lutas, e Jesus falou assim: filho, a minha graça te basta. E ele continuou servindo ao Senhor com alegria, porque ele sabia que ele estava com o Senhor, estava ao lado dele. Irmãos, esperança no Senhor, alegria, paz, não é quando tudo está bem, é quando diante das aflições do tempo presente, nós sabemos que em Cristo há um tempo novo e especial. Conhecer Jesus é você estar diante de uma situação tão difícil, que aos seus olhos não há solução, mas quando você sabe que Deus está olhando para você, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, que a mão do Senhor está esticada sobre ti. Conhecer Jesus é saber que eu não vou caminhar com os olhos naturais, mas vou caminhar com os olhos espirituais. Amém. Irmãos, mesmo quando a minha cunhada estava lá, num momento bem difícil, havia uma esperança que Deus poderia curá-la. Mas quando Deus a levou, houve uma esperança maior. E nós conversávamos assim: ela agora está conversando com a mãe, com o pai, aleluia. Ela está conversando com as irmãs. Isso enche o nosso coração de alegria, queridos irmãos, que a nossa fé não é firmada em algo que não tem poder, mas é no sangue do Cordeiro. Porque a palavra de Deus nos mostra, quando nós fecharmos os nossos olhos, nós estaremos com o Senhor na glória. Essa é a esperança de conhecer Jesus. A palavra de Deus nos dá promessa maravilhosa: aquele que deixar pai e mãe por amor a mim recebe muito mais nesta terra. Há uma palavra de bênção sobre a vida daqueles que entregam a vida a Jesus.
mas há uma esperança eterna. É por isso então que este homem, já sem esperança, ele conhece a Jesus. A sensação de necessidade, embora intensa, não é suficiente como impulso para ele buscar ajuda. Ele não consegue se mover, não consegue. Por isso, diante da situação deste homem, há duas coisas que eu quero colocar para vocês. Primeiro, não desista, não desista. Quanto tempo você está esperando por um milagre? Não desista, não desista. E outra coisa que eu coloco para você: abra seu coração para Jesus. Abra seu coração para Jesus. Coloque tudo, os mínimos detalhes. Irmão, eu aprendi esse segredo há muito tempo. Quando eu converso com meu pai, eu falo: Deus, está ruim hoje, está complicado. Senhor, como é que eu vou resolver isso aqui? Os mínimos detalhes. Pergunta a Deus se você: Senhor, essa roupa está bonita. Senhor, eu só gostou do meu corte de cabelo. Irmãos, a intimidade é o seu Pai querido. Coloca a sua luta diante do Senhor. Agora, queridos irmãos, os versos 8 e 9 na parte A mostram a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Então Jesus, exercendo sua autoridade sobre a enfermidade, determina: levanta-te, pega a sua maca e ande. Queridos irmãos, a autoridade de Jesus é algo não questionável. Talvez nós não entendemos porque Deus não agiu na nossa vida, talvez é uma incógnita, mas isso não diminui o poder e a autoridade do Senhor. Deus não tem que provar nada a mim nem a você. A palavra do Senhor descreve a autoridade e o poder dele. Isso é importante, é isso que nós temos que firmar, queridos irmãos. Não olhe para você para medir o poder de Jesus. Jesus tem poder. Aproveite os momentos difíceis para aumentar a sua fé, a dependência dele, compreender o objetivo dele na tua vida. Agora, quando olhamos a situação deste homem, a autoridade de Jesus sobre a enfermidade é testada pelo tempo e ação. Primeiramente, foi imediata. No mesmo instante, o homem ficou curado e teve uma ação completa. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Queridos irmãos, interessante que aqui, esse homem não tinha fé nenhuma. Esse homem já tinha aceitado a situação dele. Esse homem já estava conformado com a situação, já tinha tornado aquela situação como uma fonte de renda, já não tinha esperança de entrar no mercado de trabalho. Então ele não tinha fé. Por isso ele falou: Senhor, eu não posso fazer nada. Mas o texto diz que Deus agiu, Deus foi imediato e a ação foi completa. Fala para o Senhor, fala assim: Senhor, eu já não tenho mais fé, eu já não consigo, Pai, eu já não consigo. Jesus não está limitado à sua resposta de fé. Jesus, ele exerce a autoridade sobre nossas vidas. Agora, queridos irmãos, a pergunta de Jesus desperta naquele homem a sua apatia, dando ânimo e expectação. Você está aqui nessa noite, você está ouvindo essa mensagem. Você pode sair daqui de duas formas: ouvir essa mensagem, os cantos de louvores, apenas como mais um culto que eu participei. Ou você pode sair daqui dizendo: independente da fé que eu tenho, há um Deus que tem poder para reescrever a minha história. Há um Deus que tem poder para fazer com que eu recomece novamente a minha vida. Mas, queridos irmãos, a história deste homem não terminou. Este homem agora, ele está vivendo um tempo novo. Do verso 9b até o 13, este homem agora é confrontado à cura que ele teve. Nós vemos aqui a insensibilidade dos líderes religiosos. O texto diz que uma vez, verso 9 na parte B, uma vez que ele recebeu um milagre, e ele aconteceu no sábado, o verso 10 diz que os líderes judeus disseram àquele homem que havia sido curado: hoje é sábado,
A lei não permite que você carregue nada. Sabe, queridos irmãos, existem os contrários. Aqueles que nós firmamos uma posição diante de Deus, de exercer a nossa fé diante de uma luta que estamos vivendo. Nós saímos daqui com o coração aquecido, saímos daqui, não, Deus vai agir de maneira sobrenatural, e você começa durante a semana a exercer essa autoridade de fé, não em si mesmo, mas no poder do Senhor. Aí começa, as coisas não começam a acontecer, aí vem os contrários. A reação dos líderes religiosos foi exatamente oposta de Jesus. Não há alegria no fato de um homem ser curado, mas há um questionamento e reprovação da forma que ele se posicionou. Muitas vezes alguém vai dizer assim: olha, você está se posicionando por Cristo, isso não vai dar em nada. Pare de dar ouvido às pessoas que não compreendem a experiência que você tem vivida com Deus. A tua experiência é você com Deus. Não importa como foi a sua vida antes, não importa as quedas que você teve, o importante é que você vai fazer a partir de agora, crendo no poder de Deus, que é transformar e reescrever a sua história. Porque, segundo a lei, queridos irmãos, esse homem não deveria fazer isso. Agora é interessante que o homem rejeita a sua submissão, o homem reitera a sua submissão à autoridade de Jesus. Olha como esse homem age no verso 11. Independente dos falatórios, independente da forma que as pessoas falaram, independente da forma que as pessoas acusaram, aquele homem respondeu: o homem que me curou disse, pega a sua maca e ande. Esse é o posicionamento nosso, queridos irmãos. Talvez você não seja algo imediato do Senhor, talvez seja. Deus tem poder de curar, eu creio e uno a minha fé à tua fé. Mas pode ser que Deus está usando essa situação para algo que não compreendemos. Entretanto, você não pode permitir que pessoas desviem você da autoridade do Senhor. E ainda questionando e desejando saber mais sobre tal profanação, aqueles líderes religiosos continuam cavando ainda. Primeiro questiona porque está dando saco, e ele vai e rebate: não, eu estou fazendo o que o homem me falou. Aí depois questiona: mas quem foi esse homem? Quem mandou fazer isso? O homem: eu não sei. Ele só sabia de uma coisa: eu era paralítico, agora eu ando. Por isso que relacionamento com Jesus não é um conhecimento intelectual. Ter o conhecimento, a inteligência, conhecer, saber é importante. Ser intelectual é importante, ter o estudo é importante, mas não é nada diante do poder de Deus, queridos irmãos. Ter conhecimento na mente, não trazer para o coração, é apenas mais conhecimento que você vai adquirir. Não seja somente bom de Bíblia, mas acima de tudo seja bom no relacionamento real pessoal com Jesus. Eu sempre lembro a história do homem que foi pregar a convite da filha, que tinha feito 15 anos, aliás, não tinha mais tempo, ela foi no aniversário dela. Ela queria, o único presente que ela queria era um culto na casa dela, mas o pai era ateu e não permitia. Mas ela convenceu o pai permitiu que acontecesse o culto naquela casa. E naquele dia o pastor não pôde ir, estava enfermo. Aí foi o irmão que não sabia ler. E aquele irmãozinho chegou lá e falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E começou a citar o Salmo 23. E aquela jovem falou: agora meu pai vai matar esse homem, porque ele só fala que Jesus é bom, Jesus ama, Jesus. Mas quando aquele irmão acabou de fazer aquilo, o texto diz que o pai dela estava chorando, porque ele não tinha conhecimento intelectual, mas ele tinha relacionamento real e pessoal com Jesus. Irmã, creia em Deus que restaura a sua vida. Há um Deus que está agindo sobre a vida do seu esposo. Creia nisso, descanse nisso. Descansa. Não é pela persuasão da sabedoria humana, é pelo poder de Deus. É esse poder que excede toda a compreensão humana, queridos irmãos. Precisamos conhecer essa escritura, claro, principalmente no tempo de hoje, mas é a intimidade com o Senhor que transforma o ambiente.
Então é nítido ver o contraste entre a compaixão de Cristo e a falta de interesse dos religiosos. Agora, queridos irmãos, há um propósito maior neste encontro. Nós poderíamos terminar a mensagem daqui, fazer um movimento e vamos orar, vamos crer, vamos estar adorando o Senhor, mas há algo maior nesse texto. Algo maior que é o sinal mais importante. Irmãos, a cura é importante. Eu oro ao Senhor pela minha cura e clamo ao Senhor pela cura do nosso pastor. Você ora pela sua vida, ora pelos seus familiares, ora também por ele, ora, não é isso? Mas essa cura, ela é temporal. Essa cura é por um período. Você pode ser curado e não vir mais ter problema com isso, mas você vai chegar um tempo que vai acontecer. A palavra de Deus diz 60, 70 cansado e enfado, mas robusto chega 80, não é isso? Eu conversando com alguém a respeito da genealogia, ela mostrando, alguém me questionou mais sobre o tempo de vida, e eu comecei a mostrar então lá em Gênesis, vivia 900, 800 anos, mas no Gênesis capítulo 6 já cai para 120, o salmista no Salmo 90 cai para 90, 670 cansado. Então, nós vemos que a brevidade da vida, mas algo mais importante, especial, inclusive foi cantado em um dos cânticos, o verso 14, o final do texto, há um segredo aqui muito especial. Talvez nessa noite você não receba a sua cura física, ou receba durante a semana, mas essa cura você pode receber agora, que é a cura espiritual. O verso 14 diz que mais tarde, Jesus encontrou aquele homem e disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Queridos irmãos, há dois propósitos de Jesus nessa cura. O primeiro propósito foi fazer com que o homem continuasse a viver. Há muitas pessoas, se você falar de Jesus ao coração dela, você precisa entregar sua vida a Jesus, Jesus é a solução da sua vida, ora comigo entregando a vida a Jesus. Essa pessoa, ela não consegue entender isso. Está numa esfera fora da compreensão dela. Ela não consegue compreender. Por isso que existe uma técnica de evangelismo, que você evangelismo por relacionamento. Você se relaciona com a pessoa, torna-se amiga dessa pessoa, conversa com essa pessoa. Mesmo que você não torça pelo time dela, mas você compartilha. Então você vai se relacionando. Porque essa pessoa precisa ver Cristo em você. E muitas vezes nós queremos colocar Cristo de goela abaixo, sem que a pessoa esteja experimentada, a ter um encontro real pessoal com Jesus, que você vai queimando etapas. A primeira coisa que Jesus fez foi aproximar este homem. Qual foi o primeiro propósito de Jesus? Renovar a esperança deste homem. Porque este homem há 38 anos eu não acreditava mais nada. Por isso que o primeiro encontro Jesus trouxe cura a este homem. Agora havia uma paralisia interior, uma paralisia que não seria uma ação física, mas espiritual. Por isso agora Jesus se encontra novamente com este homem. Sabe por quê, irmãos? Há muitas pessoas que precisam do segundo encontro. E Jesus fala assim: você está curado, ou seja, você já se restabeleceu. Você já consegue crer, já consegue ter esperança, já consegue ter sonho, mas agora algo te falta. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Irmãos, é possível deixar de pecar? Não. 1 João diz que o crente não vive na prática do pecado. Mas o pecado, ele acontece de forma natural. O que não pode é eu fazer um pecado proposital. Mas o pecado nós pecamos. Se nós não fôssemos pecadores, não saímos daqui, estaríamos com o Senhor. A cura daquele homem inicialmente tem um propósito maior que a salvação daquele homem. Queridos irmãos, o texto mostra exatamente isso. Agora você está curado, deixe de pecar. Irmãos, Deus fez
Quando Deus criou o homem, criou de forma perfeita. Mas sabemos que o pecado foi algo que veio de forma externa, fora. E sabemos que Romanos capítulo 3 mostra que esse pecado se estendeu a todos os homens. A palavra de Deus diz que todos os pecados separados são da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos irmãos, muitas pessoas têm buscado somente a cura física. Muitas pessoas somente como aquele homem que era esperança. Mas Jesus mostra através deste homem paralítico que há uma cura a qual precisamos buscar. E você pode estar perfeitamente são, mas se você não tem um encontro real e pessoal com Jesus, você tem uma enfermidade que chama pecado. E a palavra de Deus diz que esse pecado te levará à condenação eterna. Que a palavra de Deus diz que aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Então, quando nós começamos a olhar a história deste homem, a história deste homem não está somente na sua importância de cura após 38 anos, mas na decisão que ele tomou em Cristo. Porque esse homem, se ele morresse, sem ter um encontro real pessoal com Jesus, ele teria vivido uma vida desgraçada neste mundo. Talvez teria mais alguns anos, ele morreria naquele lugar, seria talvez jogado no canto. Mas Jesus passou na vida deste homem, e esse homem teve um encontro real e pessoal com Jesus. Sabe onde está esse homem agora? A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 7, esse homem está ao lado, está no céu. Você acredita nisso? Amém. Amém? Amém. Se não acredita, abra Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11, mostrando a necessidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. E esse homem, queridos irmãos, então, ele teve as duas curas. Ele teve a cura física, porque ele foi curado numa moléstia que Isaú acompanhava por 38 anos. Mas ele teve um encontro real e pessoal com Jesus. Um encontro real que tirou, que deu salvação eterna. Quando eu citei Apocalipse, diz assim: vi um trono, grande trono, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequeno e grande, em pé diante do trono. Mortos em pé diante do trono. E o texto diz que foram abertos os livros da vida. E é interessante que o verso 15 diz: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Presta atenção aqui. Deus nos criou para viver eternamente na presença dele. Quando você vê Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, e você tem a narrativa da criação, em duas narrativas, são duas narrativas diferentes ali, mas todas culminam no mesmo propósito: Deus criou. Quando você depara no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos ali uma troca de mundos. Deus criou o homem para viver eternamente com ele, mas quando o diabo entra na criação, uma ação permissiva do próprio homem, porque vai contra Deus, o homem que permitiu que isso acontecesse, porque o homem aceita a sugestão do diabo. Isso nós podemos ver lá na tentação de Jesus, Lucas capítulo 4, principalmente, que o diabo fala assim: a terra foi dada a mim e eu dou a quem quiser. Por que foi dada? Porque no momento que o homem aceita ir contra Deus, pecar contra Deus, ele abre um caminho direto para que o diabo atua neste mundo. E a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Então todas as pessoas, queridos irmãos, nascem indo para o inferno, por mais duro que seja. João capítulo 1, verso 12 diz: mas aqueles que creem em seu nome deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então todas as pessoas são criaturas de Deus. Você nasceu criatura de Deus, você não nasceu filho de Deus, você não nasceu filho de Deus, você nasceu criatura. Porque o pecado fez isso. É João capítulo 1, verso 12, está dizendo isso: aquele
Então, queridos irmãos, esse homem que estava 38 anos sofrendo, ele estava nessa condição de pecador. Jesus vem e traz esperança, traz algo novo, de novo na vida dele. Esse homem agora tem esperança, mas Jesus reencontra com este homem, por quê? Porque ele somente recebeu parte da bênção, apenas um décimo ou milésimo, tão pequeno. Por que é a eternidade diante desse tempo tão pequeno que temos aqui? Talvez você nessa noite fale: pastor, eu preciso de uma cura, amém, eu vou curar, vamos orar para que você seja curada. Eu creio que Deus pode curar você nesta noite. Eu creio que Deus pode curar em qualquer momento, pode agir como aquele homem. Então, talvez você tenha uma dificuldade, um problema no trabalho, um emprego, talvez seja um processo, talvez seja enfermidade. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus me garante. A palavra de Deus diz: orai pelos enfermos, a oração de fé curará. Então eu creio nisso. A nossa oração, a nossa igreja ora por isso. Agora, há algo que só você pode fazer. Só você pode fazer. Só você pode compreender que é pecador, que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Só você pode compreender que o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, verso 23. Mas só você pode aceitar o que Jesus fez por você, Romanos 5:8. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Presta atenção, irmãos, talvez esse é o momento mais importante da tua vida. Você não caiu de paraquedas aqui. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse capítulo 20, verso 15: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Isso está em Apocalipse capítulo 20, verso 10, juntamente com o fera e o falso profeta. Não é o pastor Carlos que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Agora é uma decisão pessoal. É decisão pessoal. Se você quer entregar a vida a Jesus, primeiro você tem que compreender que é pecador. Que o pecado de Adão também alcançou você. Que a Bíblia diz que todos pecaram. E você tem que compreender também que se você continuar nesta vida, você vai morrer longe da... Sabe o que é o inferno? É viver eternamente longe da presença do Senhor. Longe da presença do Senhor. E pior, vendo o céu. Mas também garante isso. Lucas capítulo 16 diz que o rico via Lázaro no céu. Está lá na Bíblia. Então, quando a pessoa morre sem Cristo, vai para o inferno, ela vê o céu. Que tristeza, hein? É a palavra de Deus que diz que o rico viu Lázaro no seio de Abraão e falou: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toque na minha língua, que eu estou queimando aqui nesse lugar. Aí Abraão falou: olha, filho, agora não pode fazer mais nada. O tempo é agora. O tempo é agora. Por isso é a decisão mais importante. Se você não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, mas nesta noite quer ter um encontro real e pessoal com Jesus, eu quero que você feche os seus olhos e ore comigo assim. Feche os seus olhos, ore comigo assim: Senhor Jesus. Olhe para você, porque você vai ter que se posicionar se você assim confirmar sua decisão. Fala assim: Senhor Jesus, eu sou pecador e os meus pecados faz separação entre o Senhor e eu. Mas agora, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor, conforme a palavra de Deus em João capítulo 14, verso 6. Por isso, Senhor Jesus,
Eu preciso de Ti. Abre a porta da minha vida, do meu coração, e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, obrigado por me aceitar. Escreva o meu nome no livro da vida, para quando chegar aquele grande dia, eu possa estar com o Senhor na glória. Ora comigo assim também. Eu declaro que o Senhor Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai. E esse Jesus de Nazaré, eu declaro que Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E a partir deste momento, eu sou uma nova pessoa, porque eu entreguei minha vida a Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. Agora preste atenção uma coisa. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que testificar isso. Então, se você fez essa oração, entregou a vida a Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente, testificando. Alguém que não tem o seu nome escrito, não tinha o seu nome escrito no livro da vida, mas orou entregando a sua vida a Jesus. Levante a sua mão. Alguém que fez isso, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Então estamos diante de pessoas salvas. Amém? Todos já entregaram a sua vida a Jesus. Amém? 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 Então fique de pé, vamos estar louvando o Senhor.